amados, aqui é o pastor Leandro Silva, sou seu professor da matéria Diversidade Ministerial, que você vai ter aqui no STBI Par, e nós vamos juntos nessa matéria desenvolver o assunto importantíssimo que é a diversidade ministerial. Nós vamos trabalhar a questão das funções, os cargos na igreja, os dons espirituais, o trabalho na igreja, como ele é honrado e nobre, e como nós devemos, à luz da palavra de Deus, compreender e praticar esta diversidade ministerial. O nome da matéria já vem disso realmente, porque é a multiforme graça e sabedoria do Senhor que existe para a igreja do Senhor trabalhar através dos seres humanos, das pessoas, dos cristãos que estão atuando na igreja, tá ok? Nós vamos dividir aqui em algumas aulas. Essa primeira aula nós vamos falar aqui sobre "E deu dons aos homens". Eu quero que você acompanhe aí com o seu material, também com o seu caderno, anotando aquilo que você tiver dúvida, para que você possa compreender os conceitos aqui que nós vamos estudar, tá bom? O texto que nós vamos começar é o texto de Efésios capítulo 4, verso 8, que diz lá: "Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens". O apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 4, ele estabelece que o Senhor Jesus deu dons aos homens, derramou dons aos homens. E esses dons são utilizados, ou devem ser utilizados como ferramentas para trabalharmos, né? Essas dádivas divinas para trabalharmos na obra de Deus. Então, o texto bíblico estabelece isso, que o Senhor Jesus deu dons aos homens. E a verdade prática aqui é que os dons são essas dádivas divinas, para a igreja cumprir a sua missão, até que o noivo, o Senhor Jesus, venha buscá-la. Então, nós temos toda a abertura, todas as portas abertas pelo Senhor Jesus para trabalharmos na igreja, e ainda também somos equipados por Ele através das suas armas, vamos dizer assim, espirituais, através da sua capacitação, que são os dons espirituais. Então nós vamos ver aqui, vamos estudar sobre isso, e você vai compreender o que eu estou dizendo. Quero que você guarde aí uma palavra-chave nessa aula aqui, a palavra dom. Dom significa isso, dádiva, presente oferecido pelo Espírito Santo aos crentes, aos cristãos, deixando claro que nós estamos falando de dom espiritual, não estamos falando de talento, né, natural, que alguém nasce com alguma habilidade. Não, nós estamos falando de dom espiritual, o dom que a pessoa recebe assim que ela aceita Cristo como Senhor e Salvador. E aí talvez venha essa pergunta para você, né? Estou falando aqui de dons, mas o que são os dons do Espírito Santo? Você já deve ter lido sobre isso, já deve ter ouvido pregações, você já deve também ter estudado, né, em relação ao que são os dons espirituais. Nós vamos trabalhar aqui exatamente sobre eles. Vamos definir primeiro, vamos estabelecer as bases, depois nós vamos ver a lista bíblica dos dons e os cargos e funções na igreja, tá ok? Vamos definir, né? Definição de dons. O que seriam os dons espirituais? São manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Então é uma capacitação que o Espírito Santo dá espiritual, né? Uma medida maior que o Espírito Santo dá para as pessoas, para que elas então sejam capacitadas para uma determinada tarefa, uma determinada obra, ok? E além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão, esses dons divinos subsidiam, aliás, os santos, para que chegue à unidade da fé. O subsídio aí, né? Essa palavra é um pouquinho difícil, subsidiam, né? Vem de subsídio, quer dizer que ele dá base, ele oferece, né? Ele paga, ele compra, no sentido de dar valor para que então as pessoas possam fazer a obra, a tarefa de Deus. Quem faz isso? Quem dá esse subsídio? O Espírito Santo, Deus através do Espírito Santo. E isso nos leva à unidade da fé, conforme está escrito em Efésios capítulo 4, verso 12 e 13, o apóstolo Paulo vai ali estabelecer a questão dos dons, né, atuando na igreja de forma que a igreja é um corpo, as juntas e medulas ali, né, as juntas e o exercício de cada junta que Paulo descreve ali muito bem no texto de Efésios capítulo 4. Então,
A ideia da definição é exatamente essa: capacitação do alto, dada pelo Espírito Santo aos crentes para exercerem a tarefa e, ao realizarem essa tarefa, a unidade da fé fica evidente, ok? Vamos trabalhar os dons da Bíblia, né? Nós estamos falando de dons espirituais, não vamos inventar aqui, né? Vamos ver a base bíblica. Então nós temos no Antigo Testamento, nós temos no Novo Testamento e entendemos os dons como uma dádiva para a igreja. Vamos começar no Antigo Testamento? Você pegar o dicionário bíblico Wycliffe, ele mostra que há várias palavras no hebraico que significam dádiva, né? A origem dessas palavras está na raiz hebraica Natan, que significa dar, né? Muitas pessoas têm esse nome, inclusive Natan, que vem do hebraico, que significa dar, né? Então, já no Antigo Testamento, a gente tem um vislumbre dessa questão dos dons, das dádivas de Deus para uma determinada tarefa, né? E esses vislumbres dos dons divinos concedidos a pessoas, nós vemos no Antigo Testamento pessoas específicas, como reis, sacerdotes, profetas e outras pessoas, juízes, que Deus levanta com uma tarefa específica. Então, no Antigo Testamento, os dons divinos não estavam acessíveis a todo o povo de Deus. Isso lá na Antiga Aliança, né? Agora, na Nova Aliança, sim, nós temos o acesso a todos os cristãos, todos os crentes, ok? Mas na Antiga Aliança, os dons já estão atuantes, o Espírito Santo já atua, mas realmente algumas pessoas apenas que recebem reis, sacerdotes, profetas ou algum líder para alguma tarefa, ok? Já no Novo Testamento, nós temos o quê? O mesmo dicionário estabelece a palavra agora no grego, né? Que é dom, carisma, carismata, que significa dom também, vem também do verbo grego didomi, que significa dar, doar, né? E essa ideia que está presente em Filipenses capítulo 4, no verso 15. Então, também no Novo Testamento, nós temos as expressões que indicam o significado de dar, de doar. E os dons do Espírito Santo, eles vão trabalhar na Nova Aliança principalmente para três coisas, né? Estão disponíveis para nós, em nome de Jesus, para três coisas. Primeira coisa, promover a libertação dos cativos. Então, quando a igreja atua fluindo no Espírito Santo, através dos dons, quando eu digo igreja, não só os líderes, mas todo cristão, primeira coisa acontece, a libertação dos cativos. Segunda coisa, a cura aos doentes é ministrada. Deus usa a sua igreja através dos dons para que a cura seja efetuada. E terceira, a salvação é proclamada ao homem para a glória de Deus. Então, os dons espirituais apontam para a glória de Deus, apontam para o evangelho sendo pregado. Então, muito importante a gente deixar claro essas três bases aí, né? O Novo Testamento estabelece isso, que os dons são para essa tarefa específica, tanto interna como externa. Interna, a edificação do corpo, que a gente vai detalhar um pouquinho mais adiante, e também externa, essa questão de proclamar, de libertar, de ministrar cura. Muito importante essa questão, tá ok? Ainda no Novo Testamento, a gente precisa entender isso, que o Novo Testamento deixa claro que todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Jesus Cristo. E por isso recebem os dons do Espírito. Então, todo cristão, né, ao se converter, já recebe, né, o batismo com o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo já vem fazer morada na pessoa. E já ali naquele primeiro momento da regeneração, né, da justificação, naquele processo de salvação, o Espírito Santo já ministra dons às pessoas. E também durante a caminhada, né, da vida cristã, a pessoa pode também orar, pedir dons espirituais, mas quando ela se converte, ela já recebe dons, porque ela recebe diretamente de Jesus Cristo, né? Não há intermediários, nós podemos orar diretamente ao Senhor. E isso, então, é uma dádiva para a igreja, né? Quando o apóstolo Paulo ele trabalha nas suas cartas, os dons espirituais, as listas, não quer dizer que ele quer exaurir, quer falar tudo, né? Mas a preocupação do apóstolo Paulo é em exortar os irmãos a buscar os dons, ele encoraja, né, os irmãos a usar, justamente por quê? Porque a igreja precisa ser edificada, precisa ser confortada, os crentes precisam glorificar a Deus no mundo, e como eu disse no início,
Deus já preparou todas as coisas, inclusive equipou, capacitou os crentes com os dons espirituais, essas armas poderosas de Deus para serem utilizadas. Então isso não é tremendo? Não é maravilhoso isso? Então nós devemos dar glória a Deus por isso e compreender melhor o que a palavra de Deus diz sobre esse assunto. Muita gente quer fazer a obra de Deus na sua força, na sua inteligência, na sua sabedoria e esquece que o próprio Deus já capacitou a sua igreja com dons espirituais, ok? Vamos trabalhar a lista bíblica dos dons? Na palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento, você tem as famosas 3 listas bíblicas de dons. Nós vamos ver eles mais detalhadamente nos outros vídeos, mas aqui eu quero, introduzindo, falar as listas bíblicas dos dons. Então nós temos 1 Coríntios 12, Romanos 12 e Efésios 4. Então, 1 Coríntios 12 você vai ter alguns dons, né? Dons de poder, de conhecimento. Em Romanos 12 você tem os dons de serviço. E em Efésios 4 temos os dons ministeriais. Então, as famosas 3 listas bíblicas dos dons estão nesse texto. Você pode abrir aí, conferir, ler, enquanto você vai estudando aqui comigo, tá ok? E também existe num estudo sobre os dons, que homens e mulheres de Deus têm feito aí durante o tempo, existem outros dons, né? É estabelecido que na prática da vida da igreja foram verificados outros dons, como o dom do celibato, pessoas que recebem isso de Deus e não querer um relacionamento. Existe o dom do martírio, pessoa que realmente entrega a sua vida para morrer pela causa do Senhor Jesus. Existe também o estilo de vida simples, a pessoa que não quer, né, posses e quer realmente só coisas simples, poucas coisas. Existem, alguns dizem até do dom da escrita, pessoas que não escreviam nada e ao se converterem começam a escrever e aquilo que eles escrevem passa a ser muito bom e edificante para a igreja. Dom da habilidade manual, por exemplo, que está descrito lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, quando Deus capacita as duas pessoas, né, Bezalel e Aholiabe, para fazer os engastes, fazer os detalhes da arca e do tabernáculo. Então, alguns vão dizer que isso existe já ainda hoje, pessoas que recebem esse dom da criatividade, da habilidade manual. Então, existem, né? Podemos dizer aqui, enumerar talvez 30 dons, né? 30 dons em geral, que a Bíblia mostra, e mais esses outros dons que na vida da igreja aparecem, tá ok? Então, fazendo um resumo aí do que a gente está falando, nas páginas do Novo Testamento, os dons estão à disposição de todos os crentes. Para o quê? Para edificar. O propósito é de edificação dos crentes. E aí, dentro dessa questão da edificação, vamos trabalhar essa coisa do serviço, tá? Os dons de serviço espirituais. A gente vai falar aqui de forma geral e depois nós vamos falar detalhadamente cada um dos dons de serviço, tá ok? Dons relacionados ao serviço cristão, conhecendo os dons e acerca dos dons ministeriais. Lá em Romanos, no capítulo 12, o texto lá diz sobre os dons de serviço. E Paulo, em Romanos 12, ele admoesta, ele adverte, aconselha a igreja, lembrando que o membro do corpo de Cristo, cada membro, não é autossuficiente. A grande questão aqui é entendermos que os dons são essa cola que mantém a igreja unida, porque eu não sou autossuficiente, eu preciso de você. Você não é autossuficiente, você precisa de mim. Nós somos o corpo de Cristo. Então, Paulo deixa claro em Romanos 12 que o eu não pode existir na igreja. A igreja é sempre plural, a igreja é sempre coletiva. E assim como um membro do corpo humano depende dos outros, para exercer a sua função na igreja, nós necessitamos uns dos outros, para fortalecimento, para edificação da nossa vida espiritual. Nós precisamos das pessoas da igreja para nos edificar, para nos exortar, para nos aconselhar. Nós precisamos. Não dá para fazer tudo sozinho, não somos igreja sozinho. Sozinhos nós somos parte da igreja. Algumas pessoas erroneamente dizem, eu posso estar em casa sozinho e vendo uma pregação no YouTube, ou lendo a palavra de Deus, eu sou igreja. Não, você é parte da igreja, sozinho você não é igreja. A Bíblia diz, onde há 2 ou 3 reunidos no meu nome, diz o Senhor Jesus,
ali ele se faz presente. Então, igreja é plural, sempre plural. Não dá para fazer igreja ou ser igreja com uma pessoa só. Por isso, a categoria dos dons, apresentada lá em Romanos 12, traz a ideia de manutenção dessa comunhão dos santos. Então, ao falarmos de serviço, a gente subentende que há uma prestação de serviço. Eu ajudo você, você me ajuda, nós ajudamos uns aos outros. E aí, se você observar a lista lá de Romanos 12, você vai perceber, por exemplo, Paulo vai falar de ministério, que é o ofício diaconal. Paulo vai falar de exortação, que é o encorajamento. Paulo vai falar de repartir, a contribuição, né? Paulo vai falar de presidir, de administrar, que alguém precisa estar à frente liderando, presidindo. Paulo vai falar de exercer misericórdia, aquela compaixão. Então veja que todos esses dons estão relacionados uns com os outros, entre as pessoas. Você não pode servir sozinho. Você não pode exortar ninguém, né? Para você exortar, você precisa de uma pessoa que vai ser exortada. Você não pode repartir com você mesmo. Então percebe que a essência do corpo de Cristo está ligada a esses dons de serviço, né? Então, note que esses dons estão relacionados em uma ação em prol do outro, em prol do próximo. Então, você tem um dom de serviço, você tem um dom espiritual, você tem que entender que é em benefício da igreja de Cristo na terra. Ok? Vamos entrar num segundo ponto aqui, que é conhecendo os dons espirituais. Vamos aprofundar um pouquinho na igreja de Corinto, né? As características da igreja de Corinto. A igreja de Corinto deu muito trabalho, né, para o apóstolo Paulo. E as características, primeiro, era uma vida pregressa dos membros envolvidos em idolatria. Tinha muita gente ali em coisa errada. Segundo, muitas manifestações espirituais na igreja lembravam a experiência mística das religiões que existiam já naquela época. Então, os cristãos em Corinto que foram envolvidos com idolatria tinham ou percebiam, contemplavam experiências místicas em outras religiões e tal, e cerimônias. Aí vinha para a igreja. Quando vinham os dons espirituais em ação, falavam, olha, é igual aquele ritual lá do Deus tal. Então, precisava tomar cuidado com isso. E também eles supervalorizavam alguns dons em detrimento dos outros. Achavam que alguns dons, principalmente de falar em língua, era mais, né, importante do que outros. Então, Paulo precisava fazer alguma coisa. Então, à luz da palavra de Deus, nós devemos ensinar a respeito dos dons espirituais para que a igreja seja edificada. Agora, a Bíblia traz esses ensinos corretos do uso dos dons. E se há distorções, né, na utilização, está acontecendo por quê? Porque não está havendo a base bíblica. Não estão lendo a palavra de Deus e não estão indo da forma que ela estabelece. E aí muitas heresias aparecem, invencionices, práticas, né, totalmente fora da palavra de Deus, inclusive fanatismo religioso, corrupção doutrinária, movimentos estranhos, né? Muitas heresias vão acontecer. Então é preciso a gente entender o seguinte: o ensino correto das Escrituras nos orienta na prática dos dons, a forma adequada para utilizar os dons, né? Nós, como pentecostais que somos, né, nós cremos que os dons espirituais existem, estão atuais ainda hoje, somos continuistas. Agora, é para fazer de qualquer jeito? É para praticar de qualquer jeito? Não, é para fazer conforme a palavra de Deus diz, senão nós vamos acabar em práticas condenáveis no culto, tá ok? Resumindo aqui esse tópico 2 que a gente falou, nenhum membro do corpo de Cristo é autossuficiente. Dependemos de Cristo assim como dependemos uns dos outros. Para que a igreja, o corpo de Cristo, seja edificado pelos dons ministeriais, é necessário que eles sejam utilizados assim, para esse benefício uns dos outros, tá ok? Deu para entender? Muito bem, vamos caminhar agora para o terceiro ponto aí, a administração dos dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, abra aí a sua Bíblia. O texto lá diz sobre a importância dos dons. Paulo já começa, né, o texto dizendo isso. Amados irmãos, acerca dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Então é importantíssimo saber sobre os dons, a diversidade dos dons e a autossuficiência, né, e humildade, tá ok? Primeira coisa, os dons são importantes, gente. Os crentes pentecostais tendem a se achar superiores uns aos outros por terem algum dom. Então precisamos aqui
é entender isso. Os dons são importantes, mas não vamos supervalorizar um dom em detrimento do outro. Não vamos achar que somos mais espirituais do que outras pessoas por elas não manifestarem alguns dons, né? Então esse argumento que fala que os pentecostais se acham superiores é um argumento dos cessacionistas. Que são cessacionistas? São pessoas que acreditam que a atualidade dos dons acabou, né? Lá para o Novo Testamento e ficou lá e hoje não tem mais necessidade, né? Entendemos que é uma ideia errônea, né? Os dons continuam ainda atuais, não cessaram lá no primeiro século. Agora, é bem verdade que ao olhar o texto bíblico, os coríntios estavam supervalorizando alguns dons. O apóstolo Paulo percebe isso, né? Então a gente precisa resgatar a noção que Jesus Cristo ensinou nos evangelhos, que todos os dons vêm primeiramente, né, diretamente de Deus, para servirmos a igreja de Cristo. O dom não é para te dar um ministério. O dom não é para te fazer famoso ou celebridade. O dom não é para você armar uma tenda e armar todo um ministério em cima disso e chamar as pessoas como muitos fazem. Não. O dom é para serviço. O dom é para edificarmos a igreja e servirmos uns aos outros. Por isso, entramos agora nesse segundo subtópico que há, com H, né, há a diversidade dos dons. Paulo apresenta em Coríntios 12 que não são só 9 dons, né? Existem muitos dons, uma diversidade. Alguns antigamente falavam assim, né? Ah, o meu pastor tem todos os 9 dons do Espírito. Isso está duplamente errado, né? Porque, primeiro, o Espírito Santo não tem só 9 dons. E segundo, que uma pessoa, no caso aí o exemplo pastor, não pode ter todos os dons, né? Porque se é uma unidade, se é uma igreja, se é um corpo, cada um tem determinados dons. Eu tenho dons que você não tem, você tem dons que eu não tenho, e nós dois trabalhando juntos em prol da edificação da igreja, é a vontade de Deus. Tá ok? Você está entendendo? Então, a diversidade dos dons é justamente para isso. Denota a unidade da igreja de Cristo. Agora, simultaneamente mostra a sua multiplicidade, ou seja, a igreja não é todo mundo igual, bonitinho, robozinho, não. É uma diversidade, é múltiplo, né? Tem pessoas diferentes, altas, magras, né? Baixinhas, gordas, com mais conhecimento, com menos conhecimento, simples, acadêmicas, com grau superior, com grau fundamental, não importa, né? Essa diversidade, essa multiplicidade é, inclusive, saudável no corpo de Cristo. E Deus, através do seu Espírito Santo, utiliza as pessoas exatamente assim. Então tem que ficar claro isso, né? A diversidade dos dons. Agora, nesse terceiro subtópico aqui, a autossuficiência, né? E a humildade, a gente precisa lembrar disso, né? Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus. E essa graça que nos concede os dons não é por causa dos nossos méritos pessoais. Muitas pessoas esquecem, né, de ler Romanos 12, 1 Pedro 4,10, que nós vamos destacar mais adiante, e acham assim, olha, porque eu sou muito crente, é porque eu sou muito justo, muito honesto, eu oro muito, por isso que Deus me dá dons espirituais. Olha, eu fui na igreja todos os cultos esse ano, por isso eu mereço tal dom espiritual, ou eu mereço tal bênção. Isso está errado biblicamente. Os dons espirituais são dádivas. Não falamos aqui a palavra-chave? Dom, dádiva, graça, vem da graça de Deus, não é por causa de mérito pessoal, não é porque você fez isso ou aquilo. Não podemos nos orgulhar, né? Ser arrogantes, autoritários no exercício dos dons, temos que ter a humildade. Temos que dizer, olha, graças a Deus o Senhor nos utiliza. Nós somos como portas, o dom não é nosso. Nós falamos assim, eu tenho o dom tal, mas o dom não é nosso por possessão. A gente não possui o dom, nós somos portas. O dom passa através de nós, nós somos utilizados, nós somos instrumentos na mão de Deus. Então, é importante eu destacar aqui para você, não use o seu dom que Deus lhe deu com orgulho, visando a exaltação pessoal, a edificação, e muitos, infelizmente, tenho que dizer, usam o dom para lucro pessoal. Usam o dom querendo só engrandecer o seu nome. Isso é pecado contra o Senhor e contra a igreja. Você está pecando ao usar o dom dessa forma errada. Use o dom com o coração sincero, com amor transbordante pelo próximo, para servir, porque se Deus te capacitou com esse dom, é porque justamente você vai ser usado por Deus para fortalecimento
edificação da igreja. Então você não pode, né, exercer o dom de forma errada, né, exercer o dom de forma orgulhosa. A gente tem um exemplo no Antigo Testamento de Sansão, Sansão que recebeu grandes dons de Deus, a força sobre-humana, e ele brincava com o dom. Ele estava em ambientes que uma pessoa de Deus não deveria estar, ele andava com pessoas que não deveria andar, e no final, o fim dele foi trágico. E mesmo que ele recebe a força no final da sua vida, mas ele é envergonhado, ele é humilhado, coisa que aconteceu por causa do seu orgulho, por causa da sua arrogância, por causa que ele achou que era mérito dele aquele dom, aquela presença, aquele poder de Deus que ele tinha na sua vida. Então você, meu querido aluno, você que está aprendendo aqui, você não pode cair neste erro. Você precisa aprender que o dom espiritual é para serviço, é para amarmos, é para edificarmos e fortalecermos a igreja de Cristo. E assim ela vai crescer. Eu quero encerrar então esse tópico 3 dizendo isso. Não existe um dom mais importante que o outro. Todos vêm diretamente de Deus e são úteis para a edificação do corpo de Cristo. Então a gente precisa compreender isso. Existem diferentes dons, a diversidade de dons. Nós vamos ver aqui os dons espirituais e as suas diferenças, mas as diferenças elas não são em relação à qualidade. Um dom é maior que o outro, um dom é melhor que o outro, não. A diferença dos dons, a diversidade dos dons é por causa das tarefas diferentes que o Senhor Deus capacita cada um de nós. Então lembra que a definição de dom é uma medida maior que as pessoas recebem no corpo de Cristo para atuar em determinada área. Então é justamente por isso, porque Deus tem diferentes tarefas. Deus na sua missão, na sua missio Dei, nós somos cooperadores. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 3, que de Deus somos cooperadores. A obra é dele, a missão é dele, a missio Dei, é ele que faz. Nós somos apenas instrumentos. Então, como nessa missão de Deus, ele tem várias tarefas, várias situações que precisam ser realizadas, ele utiliza a nós, o corpo de Cristo, a igreja. O Senhor Jesus disse isso, disse que ele iria para o Pai, iria mandar outro Consolador e que nós agora deveríamos fazer a sua obra, e de fazer discípulos de todas as nações. Nós temos os pobres para ajudar, ele mesmo disse isso, os pobres sempre tereis convosco. Então nós temos grandes tarefas a realizar. E o mais importante é que o Senhor Jesus não nos deixou órfãos, nos deixou o seu Espírito e mais, nos capacitou, nos deu dons. Deus deu dons aos homens. E isso é importante para que a gente possa exercer a tarefa que ele tem para cada um de nós. Tá ok? Então vamos ficar por aqui nesse primeiro vídeo. Você volta aí para você rever algum conceito, para você anotar alguma coisa que você esqueceu, que você tem dúvidas. E a gente se vê no próximo vídeo, tá ok?